Eu via há pouco as pessoas compartilhando o que o Gregório do Vier falou sobre a gente não deu nenhum tiro para vencer a milícia. E isso me deu um nó no estômago, assim. Eu fiquei muito incomodada com esse discurso, porque é muito fácil para um homem branco ou para uma pessoa branca falar uma frase dessa: a gente não deu nenhum tiro para vencer a milícia. A gente vive em um país onde pessoas não brancas são violentadas, assassinadas, discriminadas, sofrem preconceito, enfim, pela polícia, por não policiais, pela milícia, cotidianamente. Pessoas são mortas nesse país cotidianamente por simplesmente existirem. Crianças são assassinadas, crianças racializadas são assassinadas cotidianamente nesse país. Dizer que a gente venceu a milícia sem levar nenhum tiro, sem dar nenhum tiro, é ignorar a quantidade de tiro que a população não branca e pobre levou nesse país. Se o Lula foi eleito hoje, é porque ele precisava do Bolsonaro candidato até o final do seu mandato para ser eleito. E o PT sabia disso e o Lula sabia disso. Bolsonaro se manteve no poder principalmente porque era preciso, politicamente falando, para essa esquerda voltar no poder. E é inadmissível que parte da esquerda não reconheça isso. Não reconheça que fazia parte desse cálculo a quantidade de gente que morreu nesses 4 anos de governo Bolsonaro, que está se findando os 4 anos agora, né? E a quantidade de gente que vai continuar morrendo. Esse extremismo todo não é de agora, é de antes. Essa divisão que estão dizendo que o Brasil está acentuada, a divisão não é de agora, o Brasil sempre foi assim. Desde da sua fundação, os portugueses chegaram aqui para colonizar esse país, não chegaram com flores, chegaram armados, chegaram matando indígena. Esse país mata indígena todo santo dia, mata a população não branca todo santo dia. A polícia foi criada nesse país que era para o senhor de escravo não precisar mais agredir os seus escravos. Aí ele dava a função, terceirizou a função de violentar. Se a gente tem um braço armado hoje na nossa sociedade, do Estado, esse braço armado é para matar e bater em gente pobre e preta, não branca. Dizer que a gente venceu a milícia sem dar um tiro é desconhecer e ignorar completamente a nossa história, a quantidade de violência que esse país comete, desde o início, desde o seu surgimento, desde das primeiras caravelas que aqui aportaram. É ignorar todo o sangue derramado nesse país. Esse país é um país de uma terra banhada em sangue. E é um sangue jorrado, não de uma população branca, rica. É de uma população rica, branca, que manda matar. Manda matar quem não é. Corpos matáveis. Uma necropolítica funcionando a 1000. Dizer uma frase dessa me incomoda demais, assim, tem que incomodar toda a esquerda. Tem que se fazer uma autocrítica em relação à romantização que a gente lida com a política. Dizer que a gente venceu a milícia sem dar um tiro é romantizar esse país. É ter uma visão romantizada da política desse país. Tem muita gente sendo morta. E esse cálculo é feito todo santo dia por lideranças políticas. Quantas mortes o PT ou o Lula próprio preveu para ser reeleito? Porque a violência do bolsonarismo, isso que a gente chama de bolsonarismo hoje, está posta.
Bolsonaro é eleito nesse país faz 28 anos como deputado federal. Foi eleito 28 anos como deputado federal. A violência dele está posta. As menções, os elogios a milicianos e a torturadores da época da ditadura está posta. Todo mundo sabia. Dizer ou ignorar que não foi calculado isso é ser ingênuo. Ingênuo demais. A esquerda não pode mais ser ingênua. Principalmente as pessoas brancas de esquerdas. Elas não podem romantizar a política dessa maneira, de tal maneira, de falar um absurdo desse. É absurdo para mim, assim. É absurdo um homem rico que se posiciona politicamente, que faz conteúdo sobre política, dizer uma frase dessa. E é uma frase que a gente precisa pensar, não recompartilhar e achar que ela, ai, que máximo, a gente não deu um tiro. A gente deu tiro sim, e sofreu com muito tiro. Nossa população morreu, muita gente morreu nesse país para que o Bolsonaro perdesse a eleição. Para que o Bolsonaro perdesse a eleição, muito sangue jorrou. A nossa história não é uma história de paz. A esquerda não pode ser uma esquerda de paz. Paz de branco é guerra. Paz de branco é guerra. Se paz de branco é guerra, a nossa paz não pode ser sangue jorrando dos corpos de pessoas não brancas. Isso não é paz. Festejar uma eleição dessa maneira, dizer essas palavras assim, de uma forma romântica, não faz sentido. A gente precisa reconhecer que esse país é violento. E muito violento. É só reconhecendo que esse país é violento e muito violento que a gente vai parar a violência dentro da própria esquerda. Porque o governo PT não foi um governo lindo, maravilhoso, estrondoso, não foi um governo de paz para a população não branca. Foi um governo de menos guerra, a gente pode dizer assim, de menos guerra. Mas não dá para esquecer que foi no governo PT, no governo Lula, que a gente teve o maior inchaço da população preta jovem encarcerada. A política de drogas, se as pessoas comemoram a política de drogas hoje, dizendo que a polícia age ferrenhamente de combate à guerra, faz uma guerra às drogas, é por causa da lei assinada em 2006 pelo governo Lula. Eu acho que é 2006 mesmo. 2006 pelo governo Lula. Foi um governo de esquerda que promoveu o maior encarceramento em massa da juventude pobre e preta nesse país. Foi no governo Dilma, se eu não me engano, salvo engano, que o exército subiu as favelas para pacificar as favelas. Quem conhece qualquer pessoa que mora em comunidade, que mora em favela, sabe o que foi isso. Não dá para ignorar. Não dá. Se a gente tirou um governo miliciano do poder hoje, não foi porque a esquerda não deu nenhum tiro, foi porque ela tomou muito tiro. Morreu muita gente. E a nossa preocupação enquanto esquerda vai parar? Vai diminuir? Ou uma vice-liderança como o Alckmin, por exemplo, que a gente conhece o seu histórico em relação à polícia, aos mandos e desmandos que tem em relação à polícia, a forma que ele lida com a polícia nesse país, não mostra que a gente vai diminuir a violência policial, a violência institucional, o racismo institucional. Dá um horizonte de que a gente precisa continuar atento e que precisa criticar ferrenhamente. A gente não venceu a milícia não dando nenhum tiro. A gente precisa reconhecer que a polícia e a milícia mata muita gente não branca e pobre nesse país. E foi por causa dessa quantidade de gente que morreu e que continua morrendo que esse governo caiu. E que o governo que vai entrar agora tem que ser cobrado para essa matança parar. E parar mesmo, não é diminuir, é parar. Parar.
precisa realmente prestar atenção no nosso discurso para não ser um discurso romantizado da política, uma leitura romantizada. Pessoas brancas de esquerda, se atentem ao discurso de vocês. Não dá para a gente romantizar a política dessa forma.